A lei do uno. Tudo é um. Tudo que existe é uma única vida movendo-se através de infinitas formas. O universo não é feito de partes separadas, mas de diferentes expressões de uma só essência. O nome muda conforme a cultura: espírito, fonte, uno, vazio, Deus. Mas o princípio permanece o mesmo. Existe apenas um ser, que se observa, se experimenta e se transforma em tudo que é. 1. A unidade subjacente de todas as coisas. A realidade é um campo contínuo. Nada está isolado. O átomo que compõe o corpo humano é o mesmo que vibra em uma estrela distante. A separação é apenas uma percepção criada pela mente sensorial para organizar a experiência. Quando isso é compreendido, surge um reconhecimento silencioso. Toda vida é uma só vida. O ar que respiramos já passou por árvores, oceanos, animais e nuvens. O mesmo sopro vital anima a todos. O cosmos inteiro é um organismo vivo que respira em conjunto. 2. O mundo como oceano de consciência. Tudo o que vemos é uma onda do mesmo oceano de energia. Cada ser, pensamento ou acontecimento é uma forma temporária dessa maré cósmica. As ondas parecem distintas, mas nunca se separam da água. Quando uma onda termina, o oceano não perde nada, apenas muda de forma. Assim também ocorre com as vidas e os mundos. São expressões passageiras de uma realidade eterna. A morte, sob esta luz, é simplesmente a dissolução de uma onda na profundidade que sempre foi o próprio mar. 3. Ilusão da separação e o retorno à integração. O sentimento de eu e outro nasce do esquecimento da unidade. Quando a consciência se identifica excessivamente com a forma, corpo, nome, história, ela perde a memória do todo e começa a viver com medo e desejo de controle. Dessa ilusão surge o conflito, a competição e o sofrimento. O retorno à integração não exige abandonar o mundo, mas lembrar que cada gesto feito ao outro é um gesto ao próprio ser. A compaixão, nesse nível, não é virtude, é lucidez. Ninguém pode ferir o outro sem ferir o todo do qual também faz parte. 4. A manifestação do uno em muitos. A unidade não elimina a diversidade, ela se expressa através dela. A luz branca contém todas as cores, e o espírito contém todas as formas. Cada ser é uma lente pela qual o todo se contempla. A multiplicidade é a maneira que a unidade encontrou de se experienciar. A flor, a rocha, o pássaro e o ser humano são notas de uma mesma sinfonia. Quando a consciência reconhece isso, nasce um respeito sagrado por todas as formas, pois nelas habitam o mesmo princípio divino. 5. Viver a consciência do um. Viver a lei do uno é agir, pensar e sentir como parte do organismo universal. É perceber que tudo o que se faz reverbera em todo o campo. É cultivar o silêncio interior onde essa unidade se revela naturalmente. Não há necessidade de crença, apenas de observação profunda. Quem vê com clareza, percebe que cada folha, cada olhar e cada instante são o próprio todo em expressão. A dualidade se dissolve, e o ser reconhece a si mesmo em tudo. Tudo é o mesmo ser brincando de ser muitos. Aquele que compreende essa verdade não busca dominar o mundo, mas harmonizar-se com ele, pois entende que o mundo é ele mesmo em outra forma. Assim o uno se recorda de si, e o universo respira em paz. A lei da consciência. A realidade é moldada pela consciência. A consciência é o tecido invisível de que o universo é feito. Antes da matéria, da forma ou do tempo, existe percepção. Tudo que se manifesta no mundo exterior é um reflexo direto do estado interior daquele que o observa. O universo não é um cenário independente da mente, é um espelho vivo, que se ajusta conforme a vibração, a atenção e a compreensão de quem o contempla. A realidade, portanto, não é algo fixo,
é uma criação contínua da consciência que a percebe. 1. A consciência como fundamento de tudo. A matéria não é o ponto de partida, é o resultado. Toda forma visível nasce primeiro como um impulso invisível dentro da mente e do espírito. Pensamentos, emoções e intenções são vibrações que estruturam o campo da realidade. Quando a consciência muda, o mundo muda com ela, pois o observador e o observado são dois lados de um mesmo ato de perceber. O universo é maleável e responde à consciência como um lago responde a uma pedra lançada na sua superfície. Perceber isso é compreender que nada acontece lá fora sem que algo se mova aqui dentro. A causa está sempre no estado de ser. 2. A realidade como espelho interno. O mundo reflete o conteúdo da consciência. Cada experiência, encontro ou desafio é um reflexo simbólico do que vibra no íntimo. Quem vive em medo encontra ameaças. Quem vive em gratidão encontra milagres. Não se trata de superstição, mas de correspondência vibracional. Semelhante atrai semelhante. O universo devolve o que emitimos, não como punição, mas como aprendizado. Quando uma pessoa muda o modo como pensa e sente, ela altera a frequência do próprio campo, e o espelho da vida começa a refletir novas formas. A vida é um diálogo entre o ser e o cosmos. 3. O papel da atenção e da intenção. A atenção é a ferramenta criadora da consciência. Tudo que se observa intensamente ganha força. Tudo que se ignora perde energia. Por isso, o foco é sagrado. Aquilo que mantemos em mente, com emoção, crença e persistência, começa a se condensar no plano material. A intenção é a direção que damos à energia. Quando ela é clara e pura, o universo se alinha com ela. Mas quando é confusa, o campo se fragmenta e a realidade se torna caótica. A consciência cria com mais poder quando está centrada, silenciosa e desperta. 4. Expansão da consciência e mudança do mundo. A consciência se expande quando inclui mais aspectos da realidade, mais empatia, mais compreensão. Quanto maior o nível de consciência, mais coerente e harmônica se torna a experiência. A realidade se ajusta à vibração predominante. Um ser que vibra em amor enxerga a unidade onde antes via conflito. Um ser que vibra em medo vê divisão e ameaça em todo lugar. O mundo exterior é o palco onde a consciência representa sua própria peça. Ampliar a consciência é, portanto, mudar o enredo. Nada realmente muda até que o observador mude. 5. Viver a lei da consciência. Viver de acordo com a lei da consciência é reconhecer o poder criador do próprio ser. É parar de reagir ao mundo e começar a co-criar com ele. É compreender que cada pensamento é uma semente plantada no campo do infinito e que cada emoção é a água que faz essa semente florescer. Quando se desperta, percebe-se que tudo que existe é consciência interagindo consigo mesma, uma única mente divina sonhando em múltiplas formas. Nada está fora, nada está contra. A vida não acontece a nós, mas a partir de nós. A realidade é um espelho da consciência. O observador cria o universo que percebe, e o universo, por sua vez, desperta o observador para perceber mais. Quando o ser compreende isso profundamente, o medo desaparece, a dualidade se dissolve, e o mundo inteiro se revela como reflexo perfeito do próprio espírito em expansão. A lei da correspondência.
O que está em cima é como o que está embaixo. Tudo no universo segue um mesmo padrão. A realidade se organiza em camadas: espiritual, mental, emocional e física. Mas todas essas dimensões são reflexos de uma mesma essência vibrando em diferentes níveis de densidade. Nada acontece em um plano que não tenha sua correspondência nos outros. O invisível cria o visível. O interno projeta o externo. O pequeno reflete o grande. Assim, compreender o todo é possível observando o detalhe, e transformar o mundo exterior começa com a harmonia interior. 1. A unidade entre os planos da existência. A vida se manifesta em planos interligados. O espiritual inspira o mental molda o emocional e o emocional se condensa no físico. Cada plano é uma expressão diferente da mesma energia primordial. O que chamamos de mundo material é apenas a parte visível de uma realidade muito mais ampla, como a ponta de um iceberg sustentada por vastas camadas invisíveis. Nada está isolado. Quando um desses planos se desequilibra, os demais ressoam em sintonia. Toda cura, toda criação e todo desequilíbrio nascem dessa teia de correspondência. 2. O espelho entre o interior e o exterior. O mundo exterior é o reflexo direto do mundo interior. Aquilo que a mente acredita e o coração sente se manifesta no entorno. As circunstâncias não são castigos nem acasos, mas espelhos. Se há caos dentro, o mundo parecerá desordenado. Se há clareza e paz, a vida flui com harmonia. Tudo que nos cerca é um símbolo projetado pela consciência, uma linguagem secreta através da qual o universo conversa conosco. Assim, mudar a realidade não é forçar o exterior, mas ajustar o interior até que o reflexo mude naturalmente. O universo é um espelho cósmico, fiel e silencioso, devolvendo sempre a imagem do que vibra em nós. 3. O princípio do macrocosmo e do microcosmo. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Essa máxima hermética revela que o padrão do todo está presente em cada parte. O átomo repete a estrutura da galáxia. O coração humano pulsa no mesmo ritmo que o universo. As leis que regem o espírito regem também a matéria. Nada existe desconectado. O pequeno contém o grande, e o grande reflete o pequeno. Por isso, estudar o ser humano é estudar o cosmos em miniatura. E compreender o cosmos é compreender a alma em sua vastidão. 4. A linguagem simbólica do universo. A lei da correspondência é a chave que decifra os símbolos da vida. Tudo o que acontece tem um significado oculto, um eco em outro plano. Um conflito material pode espelhar um desequilíbrio mental. Uma enfermidade pode revelar um bloqueio espiritual. Nada é aleatório. A vida fala em metáforas, através de pessoas, coincidências, sonhos e acontecimentos, e o sábio aprende a escutar essa linguagem silenciosa. Quando se lê o símbolo, a consciência desperta e começa a agir de modo alinhado com o todo. 5. Viver a lei da correspondência. Viver segundo esta lei é reconhecer que cada gesto, pensamento e emoção repercutem por todos os planos do ser. É compreender que o universo não está fora de nós, mas dentro, refletido em cada célula, em cada decisão, em cada respiração. Tudo o que acontece é um diálogo entre o céu e a terra, entre o espírito e a matéria. Ser consciente dessa correspondência é viver com reverência, ajustar o interior sabendo que o exterior seguirá o mesmo compasso. Quando o ser se harmoniza por dentro, o mundo responde. O caos se transforma em ordem, o acaso em propósito e a dualidade em equilíbrio. Assim, o que está em cima e o que está embaixo voltam a ser um só fluxo, a eterna dança entre o invisível e o visível, entre o Criador e sua própria criação.